Seja bem-vindo ao curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: os valores de x que satisfazem a equação 3 elevado ao cosseno de 2x igual a 1 tomam a forma de item A, k vezes π mais π sobre 2, item B, 2 vezes k vezes π mais π sobre 2, item C, k vezes π sobre 2 mais π sobre 4, item D, k vezes π sobre 4, ou item E, nenhuma das alternativas. Bom, gente, primeiro passo aqui para resolver esse exercício vai ser dado depois do meu anúncio. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, prosseguindo. Primeiro passo aqui, ó. Lembre-se, quando nós temos uma equação exponencial, o que a gente faz? A gente tem que igualar as bases. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir esse 1 aqui por algo que é igual a ele. E o que é igual a 1? E não só o que é igual, mas algo que tem a base 3. E o valor pelo qual eu posso substituir esse 1 é o quê? 3 elevado a 0. Por quê? Qualquer número elevado a 0 dá 1. E se eu tenho que igualar as bases, aqui eu tenho ó, base 3 expoente cosseno de 2x, eu tenho que igualar a base. Então tem que substituir esse 1 aqui, porque por 3 elevado a 0, porque 3 elevado a 0 é igual a 1. Com isso que eu igualei as bases. E igualei as bases, eu posso que anulá-las e trabalhar com os expoentes. Então terei que cosseno de 2x é igual a 0. Próxima etapa, eu devo substituir este 0 por um valor do cosseno que tenha exatamente esse valor, né? Ou seja, eu tenho que substituir o 0 por um cosseno de um arco que seja igual a 0. Agora, se vocês lembrarem aqui ó, do círculo trigonométrico, nós temos neles o arco de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Temos a abscissa x e a ordenada y traçada a partir do centro do círculo trigonométrico. E temos o que? 1 e menos 1, 1 e menos 1 nos extremos da abscissa e da ordenada. E no centro do círculo temos o 0. Agora, por que nós temos isso? Simples. Porque o valor do seno de um arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra. E o valor do cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra no círculo trigonométrico. E tanto a função seno como a função cosseno, elas são o quê? Menores ou no máximo iguais a 1 e maiores ou no mínimo iguais a menos 1. Com isso em vista, o que nós temos que fazer aqui? É achar aqui o arco cujo cosseno vale 0. Ou seja, qual é o arco que tem x igual a 0? Porque se x se o valor de x no círculo trigonométrico do ponto que um arco se encontra é o valor do cosseno, basta achar o quê? O arco aqui que tenha x igual a 0. E olhando aqui para o círculo trigonométrico, nós temos o quê? O arco de 90 graus tem o quê? Ó, x igual a 0, y igual a 1. E o arco de 270 graus tem x igual a 0, y igual a menos 1. Aí fica a pergunta, pô, nós temos aqui dois arcos que tem x igual a 0. Qual deles nós devemos escolher? Simples, o primeiro arco na ordem crescente. E o círculo trigonométrico, ele vai na ordem crescente no sentido anti-horário. Lembre-se, ele começa aqui, ó, 0, 90, 180, 270, 360. O primeiro arco tem x igual a 0, ou seja, que tem o cosseno igual a 0, é o arco de 90 graus nessa ordem. Portanto, é ele que será utilizado. Logo, nós diremos cosseno de 2x é igual ao cosseno do arco de 90 graus. A próxima etapa é transformar o arco de 90 graus em radiano. E para isso, nós vamos aplicar aqui a regra de 3. 180 graus está para π, assim como 90 graus está para x. Vamos multiplicar em x. Logo teremos 180 graus vezes x igual a 90 graus vezes π. Isolando o x, x vai ser igual a 90 graus vezes π dividido por 180 graus. A próxima etapa é dividir em cima e embaixo por um divisor comum, que no caso aqui vai ser o próprio arco de 90 graus. Logo, 90 graus vezes π dividido por 90 graus, π. 180 graus dividido por 90 graus, 2. Logo, o valor em radiano do arco de 90 graus é π sobre 2. Portanto, nós temos que cosseno de 2x é igual ao cosseno de π sobre 2. Chegamos aqui, devemos nos lembrar que a equação do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa se encontra em dois casos. No primeiro caso,
quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa são coincidentes no ciclo trigonométrico, e quando elas forem, nós devemos utilizar esta expressão aqui, x igual a alfa mais k vezes 2π, para resolver a equação. Ou, no segundo caso, quando ocorre uma simetria com relação à abscissa x, que é onde nós obtemos o valor do cosseno dos arcos no ciclo trigonométrico. E caso ocorra a simetria entre as extremidades e as medidas dos arcos x e alfa, nós devemos usar o quê? Esse esquema de solução. Cosseno de x igual a cosseno de alfa, C somente C, x é igual a alfa mais k vezes 2π, ou x é igual a menos alfa mais k vezes 2π. Agora observe, o arco de 90 graus se encontra neste ponto aqui no ciclo trigonométrico, cravado bem em cima aqui da ordenada y. Aí fica a pergunta, ele é simétrico com relação ao eixo da abscissa? Ou não? Aí você pode olhar e pensar, calma aí, ele se encontra aqui, ele não é simétrico aqui ao arco de 270 graus? Resposta, não. Ele não possui simetria com relação ao eixo da abscissa. Aliás, nenhum arco que se encontre cravado em cima ou da abscissa ou da ordenada possui simetria com outro arco no ciclo trigonométrico. Isso quer dizer que ó, o arco de 0 graus e o de 360 graus, 180 graus, 90 graus e 270 graus, que estão cravados tanto em cima da abscissa quanto da ordenada, eles não possuem simetria com nenhum arco no ciclo trigonométrico. Observe aqui, ó, nessa imagem aqui que foi apresentada na aula de redução ao primeiro quadrante. Aqui nós temos alguns arcos que possuem simetria, por exemplo. Ó, o arco de 60 graus, ele possui simetria com relação à abscissa, ó, abscissa x, com um arco de 300 graus. E ele possui simetria com a ordenada y, com um arco de 120 graus. Então, mas observe, o arco de 90 graus, ó, ele não possui simetria com nenhum arco. Tanto em relação ao eixo da ordenada, né, y, quanto com relação ao eixo da abscissa x. Portanto, nós iremos utilizar o quê? A primeira expressão. Cosseno de x igual a cosseno de alfa, C somente C, x é igual a alfa, mais k vezes 2π. Portanto, nós teremos o quê? Ó? Cosseno de 2x igual a cosseno de π sobre 2, C somente C, 2x é igual a π sobre 2, mais k vezes π. Aí você pergunta agora, calma aí. Por que k vezes π e não k vezes 2π? Simples, gente. Por uma questão muito simples, ó. Aqui, a função que nós temos aqui é a função cosseno de 2x, não a função cosseno de x. Vocês devem se lembrar que, como foi apresentado na aula onde eu introduzi a função cosseno, que o período da função cosseno é 2π. Por isso que aqui nós temos, ó, 2π. Porque isso aqui, ó, é o período da função cosseno de x. Mas vocês devem se lembrar também que, se a função cosseno de x ela tem como período 2π, a função cosseno de 2x vai ter o quê? Metade do período. Por quê? Porque ela se move no ciclo trigonométrico 2 vezes mais rápido. Imagina o seguinte, ó, a função cosseno de x, imagine que ela é um carro e que ela está se deslocando numa pista e que para fazer o trajeto, dar uma volta nessa pista, ela leva 2π. Imagine que o 2π fosse uma unidade de tempo. Fosse como, por exemplo, 2 horas. Vamos supor, 2 horas. Foi lá, deu uma volta na pista e levou 2 horas. Aí vem a função cosseno de 2x, que é um carro que é 2 vezes mais rápido. Então o que vai acontecer com ele? Ele vai levar metade do tempo. Logo, 1 hora. No caso aqui, ó, a função cosseno de 2π, ela vai levar o quê? Ela vai dar uma volta no ciclo trigonométrico, ela vai ter um período no ciclo trigonométrico 2 vezes menor. Porque a função cosseno de x. Por quê? Porque ela se desloca mais rápido. Ela representa o quê? Uma onda se propagando numa velocidade 2 vezes mais rápida. Então o período dela vai ser metade do período da função cosseno de x. Logo, ó, aqui vai ser π. Agora, a próxima etapa aqui para resolver o exercício é simplesmente isolar o x. E para isolar o x, a gente tem que passar o 2 que está multiplicando ele para o outro lado. Então a gente vai ficar com x igual a π sobre 2 mais k vezes π sobre 2. Isso vai dar o que, gente? Vai dar π sobre 2 mais k vezes π vezes meio. Agora, meio vezes π sobre 2 dá π sobre 4. Meio vezes k vezes π dá k vezes π sobre 2. Então, qual é o valor de x? X é igual a π sobre 4 mais k vezes π sobre 2. Portanto, a alternativa correta para esse exercício é a alternativa C aqui, ó, o item C. K vezes π sobre 2 mais π sobre 4. Este aqui é o valor de x que satisfaz a equação. Bom, gente, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução desse exercício, mas caso tenha estado alguma dúvida da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora,
Se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar aí o like de vocês. E se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.